Sua Excelência, o Subprocurador-Geral da República, doutor Humberto Jacques, senhores advogados presentes, doutor Jean Kleber, são os que aparecem aqui no vídeo. Vamos dar início à abertura da 11ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, iniciando com a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 11ª Sessão Extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada por videoconferência em 22 de abril de 2021. Presidência do senhor ministro Luiz Fux. Presentes à sessão, os senhores ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Nunes Marques. Vice-Procurador-Geral da República, doutor Humberto Jacques de Medeiros. Abriu-se a sessão às 14h23, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma observação, eu considero aprovada a ata e chamo para julgamento o primeiro item da pauta, que é a PET 9456, da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, e de procedência do Distrito Federal. O requerente é Ministério Público Federal e o requerido é Daniel Lúcio da Silveira. Falará pelo requerente, depois do relatório do ministro Alexandre de Moraes, o doutor Humberto Jacques Medeiros, pela Procuradoria-Geral da República. Ato contínuo falará pelo requerido, pelo também tempo regimental, o doutor Jean Kleber Garcia Farias. Então, Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, tem a palavra para o relatório. Senhor presidente, eu gostaria de levantar uma questão de fato, se o senhor me permite, eu levantei a mão. Presidente. Sim. Ministro Alexandre de Moraes, o advogado quer esclarecer uma questão de fato antecedente ao julgamento, não é, doutor? Perfeitamente, Excelência. Pois não, presidente. Pois não. Doutor Jean, então você pode esclarecer. Inicialmente, gostaria de cumprimentar todos presentes ao plenário virtual, o representante aí da Procuradoria. Eu vou ser muito breve nessa explanação. Senhor presidente, eu gostaria de salientar, antes da questão da abertura dos trabalhos, que este advogado tem tentado incessantemente ter acesso à integralidade dos autos. Já peticionou ao ministro relator, ministro Alexandre de Moraes, já entrou incessantemente em contato com o gabinete e também junto à TI do STF. Até hoje, não foram sanados os problemas de acesso, em particular da PET 9456. Então, o que acontece? Essa defesa vem hoje no escuro, a despeito de já ter sido acostada aos autos a peça acusatória, né, da lavra do procurador Humberto, só que ocorreram fatos novos e que vão ser pautados e vão ser discutidos nessa sessão por Vossas Excelências, referentes à manutenção ou não da prisão do deputado. E aconteceram fatos novos, foram juntados documentos novos, que até agora a defesa não teve acesso. E isso, Excelência, mitiga e maniata a defesa por não ter acesso à amplitude efetiva do que consta no acervo até agora carreado aos autos. Tá bem. Gostaria de salientar e pedir a intervenção de Vossa Excelência para que seja efetivamente envidados esforços para que seja garantido a ampla defesa e o acesso amplo ao acervo probatório, sem o qual essa defesa não tem condições de exercer o seu mistério, de ser essencial à justiça, nos termos do artigo 133 da Constituição, e também fazer prestar um bom serviço ao judiciário com a amplitude da defesa. Pois não, doutor Jean, vou verificar o processo eletrônico, o que houve que Vossa Excelência não teve essa oportunidade. Eu concedo a palavra agora ao ministro Alexandre de Moraes para o relatório, sendo certo que, pelo que consta sempre da atuação do ministro Alexandre de Moraes, ele vai responder pontualmente a tudo quanto o senhor acaba de mencionar. Com a palavra, ministro Alexandre de Moraes, para o relatório.
Boa tarde, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, ministro Luiz Fux, cumprimento a nossa vice-presidente, ministra Rosa Weber, ministra Carmen Lúcia, ministros. Também cumprimento o doutor Humberto Jacques, vice-procurador-geral da República, e o doutor Jim Kleber, advogado do denunciado. Presidente, inicio, já que foi levantada essa questão, dizendo que ampla defesa não se confunde com atitudes procrastinatórias, não se confunde, com todo o respeito que tenho, até porque exerci a advocacia com má fé, não se confunde com tentativa espúria de tentar ganhar tempo. Nós já tivemos um problema inicial, porque a defesa simplesmente perdeu o prazo para apresentação da defesa preliminar. Eu aqui, Vossas Excelências se recordam, eu aqui entendi por bem renovar o prazo sem nenhum problema, exatamente já percebendo a linha que seria colocada de lá por diante. No dia 12 de março, foi certificado e assinado pelo advogado, foi certificado, e leio a certidão, certifico que nessa data compareceu nesse gabinete o doutor Jim Kleber Garcia Farias, exatamente o advogado presente, OAB 31570, e recebeu cópia impressa dos autos principais do inquérito 4828, inquérito dos atos antidemocráticos, e do apenso 70 do inquérito 4781, inquérito das fake news, e da PET 9005, em cumprimento ao despacho proferido em 10/3/21, nos autos da PET 9456. O advogado foi cientificado do caráter sigiloso dos autos. O que o advogado coloca aqui, e foi explicado, eu diria, umas 100 vezes pelo gabinete, o denunciado vem reiteradamente, isso não vai ser discutido hoje, mas vem reiteradamente descumprindo a questão do cerceamento eletrônico, não recarregando as baterias da tornozeleira, ficando várias horas no limbo do monitoramento eletrônico, e solicitei pelo gabinete à Secretaria de Assuntos Penitenciários exatamente que isso fosse verificado. É isso que foi determinado, é isso que não só o advogado teve acesso, como em entrevista para a Folha de São Paulo se manifestou, ou seja, não há nada, absolutamente nada, que será tratado hoje que a defesa não tenha cópia integral de todas as imputações da PET, que é exatamente a PET 9456, e de ambos os inquéritos fake news, o denominado inquérito da fake news, o 4781, e o denominado inquérito dos atos antidemocráticos, uma vez que a Procuradoria, na denúncia, cita ambos os inquéritos. Então, para que não houvesse nenhum cerceamento à defesa, amplamente foram fornecidos. Então, presidente, afasto frontalmente essa questão e repito, já havia sido explicado ao advogado pelo gabinete. Em relação ao relatório, aqui, presidente, trata-se de denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República, imputando ao investigado Daniel Lúcio da Silveira, deputado federal pelo Estado do Rio de Janeiro, a prática das condutas escritas no artigo 344 do Código Penal, por 3 vezes, e no artigo 23, 2 e 4, por 2 vezes. No caso do artigo 23, 4, foi utilizado como uma norma de extensão, combinado com o artigo 18, ambos da Lei 7.170 de 1983. Os eventos, conforme narrados pela Procuradoria-Geral da República, ocorreram entre novembro de 2020 e fevereiro de 2021. Como já dispensei a todos o relatório, um longo relatório, e haverá sustentação oral de ambas as partes, vou ser sucinto no relatório, para depois, no voto, detalhar mais as questões.
mas de forma bem sucinta, de acordo com a peça acusatória, os fatos criminosos imputados aos investigados se iniciaram quando, na denúncia, a Procuradoria-Geral da República cita manifestações do acusado nas redes sociais, entre elas uma declaração em live realizada no dia 19 de abril de 2020, no qual incita a população a fazer um cerco e uma invasão aos edifícios sedes do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional, a fim de retirar os respectivos ocupantes, entre aspas, na base da porrada. Sem meias palavras, diz a Procuradoria-Geral da República, ele diz que seu trabalho como deputado federal consiste em retirar esses ministros e os parlamentares do poder. Coloca-se à disposição para esse efeito e chega ao ponto de conclamar, através de um tweet, as Forças Armadas a unirem-se a esta causa, a despeito de ter dito não concordar com as ideias de intervenção militar ou ruptura da ordem política social, isso quando prestou declarações à Polícia Federal sobre os fatos. A Procuradoria continua narrando, dizendo que ocorre que desde que passou a ser alvo da apuração, o denunciado adotou como estratégia deliberada desferir agressões verbais e graves ameaças aos ministros que irão apreciar o inquérito 4828, o denominado inquérito dos atos antidemocráticos, no Supremo, em uma série de mídias inseridas nos canais que mantém nas redes sociais, visando coagi-los pela intimidação e, com isso, desestimular em seu favor a aplicação da lei penal, já que, segundo o artigo 256 do Código de Processo Penal, a suspeição não pode ser declarada nem reconhecida, diz a Procuradoria, quando a parte injuriar o juiz ou de propósito der motivo para criá-la, como vem ocorrendo. E continua a denúncia, de forma resumida, que em vídeo intitulado, entre aspas, "Na ditadura você é livre, na democracia é preso", publicado no YouTube em 17 de novembro de 2020, o denunciado refere-se ao relator daquele expediente, se refere ao relator daquele expediente como advogado do PCC, escudando-se no que entende por liberdade de pensamento, instiga que, entre aspas, o povo entre dentro do STF, agarre o Alexandre de Moraes pelo colarinho e sacuda a cabeça de ovo dele e o jogue dentro de uma lixeira. Fecha aspas. Sustenta ainda, diz a Procuradoria-Geral da República, que o ministro Roberto Barroso fraudou as eleições de 2020, que o Supremo Tribunal Federal é uma, entre aspas, associação de merda, e que os respectivos ministros são cretinos. E, a partir daqui, a Procuradoria descreve detalhadamente, minuto por minuto, as principais gravações do áudio existente e que embasaram a denúncia. Prossegue a Procuradoria, também veiculado no YouTube o vídeo, entre aspas, "Convoquei as Forças Armadas para intervir no STF", de 6 de dezembro do ano passado. O denunciado infere uma série de impropérios e xingamentos ao eminente ministro Luiz Roberto Barroso, aduz que o STF e a Justiça Eleitoral não vão mais existir porque nós não permitiremos, xinga os ministros novamente de cretinos, marginais, escórias, lixo do judiciário, cambada de imbecil, e desafia o Supremo a buscar meios de prendê-lo, e sustenta de forma intimidatória, em tom de revide, que ele teria relatórios a apresentar que supostamente comprometeriam os ministros do tribunal. Novamente, a Procuradoria transcreve na denúncia, trecho por trecho, dessa exposição do denunciado. Na sequência, e a transcrição é longa, por isso, como disse, haverá sustentação oral, não me aterei agora a isso. No momento do voto, citarei os pontos mais relevantes. Após essa transcrição, a Procuradoria ainda continua no item 11 da denúncia, dizendo que as coações no curso do inquérito 4828 tiveram sequência com um vídeo publicado no YouTube no dia 15 de fevereiro de 2021, ao qual o acusado nomeou, entre aspas, "Fachin chora a respeito da fala do general Vilas Boas.
Toma vergonha nessa maldita cara, Fachin, fecha aspas. O título faz referência à nota divulgada no dia 15 pelo ministro Edson Fachin em repúdio à revelação de que, em 2018, o general Eduardo Vilas Boas escreveu um tweet articuladamente com o alto comando do Exército, com o intuito de pressionar o Supremo a não conceder uma petição de habeas corpus. O documento, no qual auxilia a ser intolerável e inaceitável qualquer tipo de pressão jurídica sobre o Poder Judiciário, havia sido encaminhado pelo ministro Fachin à redação de um veículo de comunicação. Nesse último vídeo, diz a Procuradoria, não só há uma escalada em relação ao número de insultos, ameaças e impropérios dirigidos aos ministros do Supremo, mas também uma incitação à animosidade entre as Forças Armadas e o Tribunal, quando o denunciado, fazendo alusão às nefastas consequências que advieram do ato institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968, entre as quais cita expressamente a cassação de ministros do Supremo, instiga os membros da Corte a prenderem o general Eduardo Vilas Boas, de modo a provocar uma ruptura institucional pelos homenzinhos de botão dourado, expressão que utiliza para aludir aos comandantes militares. E, novamente, a Procuradoria narra trecho por trecho todo aquele vídeo que foi amplamente divulgado nas redes. O procurador conclui, oferecendo a denúncia. O Procurador-Geral da República fundamentou o não oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal, previsto no artigo 28A do Código de Processo Penal, por entender se tratar de medida insuficiente para a reprovação e a prevenção das várias infrações penais imputadas ao acusado, especialmente em razão do propósito de inviabilizar, através da intimidação, o exercício da jurisdição penal. O investigado, Daniel Lúcio da Silveira, e a sua defesa, como já me referi anteriormente, foram notificados no dia 18 de fevereiro de 2021 e não apresentaram resposta à denúncia no prazo legal. A deliberação sobre o recebimento ou rejeição da denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República, imputando ao investigado as infrações penais já descritas, havia sido pautada inicialmente para 11 de março de 2021. Naquela sentada, entretanto, indiquei o adiamento do julgamento em homenagem ao princípio da ampla defesa e do contraditório, determinando a devolução do prazo de 15 dias para a apresentação da defesa preliminar e franqueando, como acabei de ler a certidão constante nos autos, acesso integral aos autos que trazem a investigação relacionada ao requerente. A defesa, então, ofereceu resposta à acusação, oportunidade na qual requereu: 1. O reconhecimento da inépcia da denúncia ante o não preenchimento dos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, ao apontar que, abre aspas, no caso em apreciação, evidentemente a extensa denúncia está vazia de demonstração objetiva dos fatos imputados, tergiversando sobre factoides registrados na rede mundial de computadores. A peça acusada não pode ser genérica. Os fatos devem ser individualizados e com características de concretude. É de fácil percepção, continua a defesa, que a denúncia não descreve de forma inteligível quais comandos, hipoteticamente, poderiam ter sido violados. Para que seja aceita a peça inaugural, não basta a mera citação do dispositivo supostamente violado, como também de todos os acontecimentos que o cercam. E B, a não incidência, a não incidência dos crimes descritos na denúncia para absolver sumariamente Daniel Lúcio da Silveira, com base nos precisos termos do artigo 397, inciso 3º do Código de Processo Penal, uma vez que, diz a defesa, abre aspas, após detida a leitura da peça acusatória, restam ausentes, no caso, os requisitos, por não haver efetiva demonstração de lesão real ou potencial aos bens jurídicos tutelados pela lei, o que afasta a possibilidade de recebimento da denúncia, fecha aspas. É o relatório, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Alexandre Moraes, pelo sucinto relatório e enfrentamento das preliminares antecedentes. Passa agora a palavra a sua excelência, o doutor Humberto Jacques Medeiros,
vice-procurador-geral da República. Muito boa tarde, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhor advogado de defesa. Não é simples, mas é necessário deduzir em juízo na Suprema Corte, porque o foro competente, uma ação penal contra um deputado federal que desafia os limites da lei penal. Isso é ordinário para o Ministério Público no seu afazer, ainda que não seja louvável para o alto nível da República e da Corte Constitucional, nós repetirmos ou veicularmos a extensão e a exatidão daquilo que já proferido pelo réu investigado. Poderíamos poupar a Corte desse dissabor, mas como a própria defesa diz e alega não compreender onde se encontram as ilicitudes cometidas, eu não invoco nem a minha imunidade de tribuna, mas o direito de defesa. Será em respeito ao direito de defesa que eu repetirei neste plenário parte das afirmações cometidas pelo denunciado que caracterizam os tipos penais aqui postos na petição inicial penal do Ministério Público. É verdade que a Corte Constitucional e a Constituição foram feitas para estadistas, não para atores que desafiam o Código Penal. Mas quando isso acontece, é necessário que o sistema jurídico responda na medida e na proporção exata, sem paixões, sem exageros, mas com a resposta correta que a lei impõe. O que, de largada, o Ministério Público gostaria de esclarecer e lembrar para aqueles que não conhecem, é que nós não estamos aqui, e é importante lembrar que, além da TV Justiça, do ministro Marco Aurélio, deu ao Judiciário, nós temos agora, além disso, temos os tribunais de internet, temos o mito da caverna de Platão se realiza em cavernas de internet, chamadas de bolhas. E nessas cavernas, muito se diz, muito se age e muito se pensa numa pretensa projeção daquilo que, de fato, acontece no mundo da realidade. Este julgamento se passa na ágora da institucionalidade. Mas o que nós trazemos na ágora da institucionalidade repercute nessas cavernas da internet, que chamam de bolha, quando parece ser transparente, mas que de bolha tem menos e mais de caverna platônica. De início gostaria de lembrar Shakespeare em Henrique V. Falo do Chief Justice da Inglaterra, Gascoigne, que, quando Henrique IV dirigia a Inglaterra, prende o príncipe herdeiro, que depois será Henrique V, e o prende porque perante a corte desacata o juiz. O Chief Justice, desafiado pelo príncipe, desacatado, ofendido, ameaçado pelo príncipe em corte, é preso. E estamos falando de 1400. E desde 1400, o direito não compreende que as autoridades judiciárias sejam afrontadas, porque se trata exatamente do reconhecimento de que, após o judiciário, não há solução possível para os conflitos e as lides. Não se trata de respeito à pessoa do juiz, mas à institucionalidade da solução pacífica dos conflitos. E a história shakespeariana narra que não só o príncipe foi preso, como o rei adequadamente aprovou a prisão, como o dia que o príncipe torna-se rei, chama o Chief Justice para ser o seu conselheiro real. É uma demonstração na literatura, no teatro, de como se dá a submissão dos poderes, das autoridades à lei e ao direito. Insisto nessa alegoria shakespeariana para explicar
que o crime de coação no curso do processo, que diz de usar violência ou grave ameaça para favorecer interesse próprio contra a autoridade judicial, foi a primeira máxima figura executada pelo denunciado. Não se trata aqui de lei de segurança nacional, não se trata aqui de imunidade parlamentar, de exercício de opinião em tribuna. Se trata do mais rasteiro e histórica reação humana de atentar contra aquele que lhe julga. Esse é o primeiro dos crimes, e pacifique-se aqui a discussão de que estamos a invocar uma lei antidemocrática, de que estamos invocando um intuito autoritário, que estamos perseguindo parlamentares. Aqui se está exclusivamente, de largada, de começo, tratando de coação no curso do processo. As expressões usadas, os exageros, a violência verbal, que não é expressão, é muito além de expressão, a violência verbal se dirigiu nos termos do artigo 344. Nesta violência verbal, nesses absolutos excessos típicos da caverna da anomia da internet, transpostos para o espaço da ágora democrática, da institucionalidade, esses opróbios, esses impropérios típicos da caverna, quando trazidos para a ágora e colocados na expressão, partindo da boca de um deputado federal, veiculado em excesso por redes de comunicação de internet e sociais, isso se propaga num espaço em que chegamos, então, a ver a incitação da animosidade entre a Corte Constitucional e as Forças Armadas. A provocação, posso ler os trechos aqui, a provocação, vá à Corte Constitucional, prenda, execute uma ordem de prisão sobre as Forças Armadas, isso é típico exemplo de incitação de animosidade, algo que uma lei mais gravosa, a Lei de Segurança Nacional, reprime, considera isso inaceitável. Igualmente, as sucessivas ameaças na dicção do denunciado, ameaças, impropérios, violência, agressividade na sua fala, demonstra a tentativa de intimidar o Poder Judiciário, corte essa que é a competente para o julgamento de um processo, de um inquérito no qual ele é um dos investigados. Não há aqui um conflito entre poderes. O que temos aqui é um cidadão que, pela maravilha da democracia, ascende na mobilidade social brasileira ao posto de agente de Estado, mas que desconhece os limites do comportamento ético e jurídico das pessoas no seio de uma democracia e traz da caverna da internet comportamentos, expressões, excessos, violência verbal, ira na palavra, desejo de supressão do adversário, exclusão do destinatário da divergência, toda essa carga que, pelos canais democráticos da internet, permite que alguém se eleja, não pode permitir que na arena democrática, na ágora democrática, que fora do espaço anômico da internet, seja tolerado todo e qualquer comportamento violento dirigido ao juiz competente no processo a seu respeito. Distorcer-se isso para transformar em imunidade é ignorar que não existe campo para irresponsabilidade absoluta no campo político. Mesmo o herdeiro do trono da Inglaterra, onde o rei era irresponsável, respondia por ofender a um juiz. Há um nível de civilidade na democracia que compreende o diálogo
com os adversários e não a supressão dos adversários. Os termos contidos, as ofensas colocadas, indicam não apenas o atingimento da honra, algo para o qual não houve representação e para o que o Ministério Público não se move aqui, mas há ataque, há agressão direta e indireta, há ressentimento, há desconfiança, há insulto, há intolerância, há supressão, o desejo verbalizado explícito da supressão do adversário, de invalidar a existência, prender, surrar, fechar. Todos os verbos colocados pelo denunciado demonstram uma incivilidade inaceitável entre um réu e a sua corte. Não se trata aqui de opinião, de ideia, de programa partidário. Se trata de depreciação, de violência verbal. E a violência verbal é exatamente a violência que está no 344. Usar de violência a fim de favorecer interesse próprio contra a autoridade. Intimidar o seu julgador, ameaçar o seu julgador é e sempre foi uma conduta absolutamente reprovável, independentemente da filiação ideológica, das propostas constitucionais ou inovadoras para o plano político que um parlamentar possa trazer em seu mandato. Não é isso que se trata aqui. Não é disso que se trata. E esses excessos, é importante que se diga, envolvem risco. Não estamos, o Ministério Público aqui, ao trazer limites a serem conhecidos e postos, não estamos apenas... É doloroso atingir governos contra a liberdade de expressão quando ela existe. Mas aqui é um limite muito grave. Esta corte já sofreu atentados a partir de provocações de internet. Não se trata aqui de algo hipotético, algo imaginário, é algo factível. Esta onda de ódio por algoritmos polarizadores que fazem com que pessoas ganhem votos neste campo e se projetem na arena da igualdade, na arena democrática, com uma pretensão de exclusão, com a pretensão de retirada, de eliminação do contraposto, é o limite que foi gravemente transposto. E quem o transpôs tem, pela internet e pelo cargo que ocupa, a responsabilidade de não ultrapassar os limites da estabilidade democrática do país. A democracia é um valor elevado que merece todo o apreço. Os fatos estão suficientemente demonstrados com a materialidade de gravações juntadas aos autos. Não se nega nem a materialidade, nem a autoria em todas as peças de defesa. O recebimento da denúncia é apenas para que se possa iniciar o processamento e que todas as hipóteses defensivas e as teses jurídicas que poderiam socorrer este caso sejam ponderadas ao longo de um devido processo legal. Mas o que o Ministério Público pede no dia de hoje é o recebimento da denúncia para que essa corte processe os excessos cometidos, processe os abusos cometidos, como na Inglaterra de 1400 se processaram. Apenas para que esse limite que foi transposto na convivência infeliz entre o mundo anômico da caverna da internet com o mundo democrático, tolerante e dialógico da vida democrática, solidária no século XXI, seja balizado, uma vez que este fenômeno, este é um caso de muitos outros que temos visto tornar-se frequente na nossa democracia, tolerante e respeitosa com todos, mas nem sempre tolerada ou respeitada por todos. Por esses motivos, é que o Ministério Público reafirma o teor da sua denúncia, por entender que em todas as expressões vazadas no discurso, na fala, nos filmes do denunciado, está presente violência verbal excessiva, imoderada, voltada contra a autoridade judicial competente em seus processos, o que caracteriza o 344 do Código Penal. E, ao mesmo tempo, tenta, por ameaças, impedir que o judiciário funcione adequadamente, o que seria o artigo 18 da Lei de Segurança Nacional. E, por fim,
incitar a animosidade entre o Supremo Tribunal Federal e as Forças Armadas numa imprudente e irresponsável compreensão de como se dá o jogo de forças em um Estado constitucional. Por esses motivos é que o Ministério Público pugna pelo recebimento da denúncia na tarde de hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor procurador, doutor Humberto Jacques de Medeiros, pela sua brilhante sustentação oral, principalmente em prol dos valores democráticos. E agora concedo a palavra ao doutor Jean Kleber Garcia Farias. Ligar o som, doutor, por gentileza. De novo, senhor presidente Luiz Fux, recebam meus cumprimentos, por favor. Senhora ministra Rosa Weber, vice-presidente, vice-procurador da República Humberto Jacques, ministro Alexandre de Moraes, em especial o ministro Marco Aurélio, de quem sou profundo admirador pela submissão à letra constitucional, se divorciando de qualquer questão pessoal ao distribuir e garantir a efetiva aplicação da Constituição. Antes de adentrar no mérito da causa, eu gostaria de esclarecer ao ministro relator, em particular, que esta defesa absolutamente usa de meios escusos, obtusos ou de qualquer manobra espúria na condução do processo. Quando me pauto pela lei, me pauto pelo devido e escorreito cumprimento dos ditames da liturgia processual penal e tenho por hábito usar de meios procrastinatórios. Tenho tanto interesse quanto todos os brasileiros no deslinde dessa situação para que venha às claras e, se houver que ser impingida alguma punição ao meu constituinte, que assim o seja, mas que jamais o juiz-estado confunda a figura do advogado com a figura do seu constituinte. O respeito às instituições, o respeito aos membros dessa corte é o norte do meu trabalho. E tenho, por índole, ser muito respeitoso e jamais fazer ilações. E, por falar no mundo das ilações, cumpre esclarecer aos demais membros dessa colenda corte que existem discrepâncias nos relatórios que foram apresentados pela Central de Monitoramento. Por isso, a defesa não pode afirmar com a veemência draconiana do ministro relator de que o deputado federal que está preso domiciliarmente vem reiteradamente descumprindo qualquer determinação legal. E discordo veementemente de que isso aconteça. Quem está no dia a dia sabe das intempéries dos sistemas e das falhas dos equipamentos eletrônicos. Diante dessa situação, vou falar a Vossas Excelências que já expliquei no preâmbulo da minha peça de que não houve efetivamente um erro, uma perda de prazo, e esse advogado ele não pede favores às cortes e nem aos juízes. Ele simplesmente pede para que seja aplicada a lei como efetivamente deve ser. Esse processo, ele trata de um vídeo que foi veiculado próximo ao fim do Carnaval e faz referência a fato anterior de novembro. E não foram juntados aos autos até hoje os relatórios das perícias que foram solicitadas em decorrência da prisão do deputado Daniel Lúcio da Silveira e os inquéritos 4878 e o outro também, que é citado, não foram encerrados. Então, nós estamos trabalhando com uma insegurança jurídica em que nós estamos julgando um procedimento, estamos prestes a abrir um procedimento penal sem que haja um relatório final da autoridade policial, que é efetivamente competente para dirimir as questões, se houve ou não fato. A impressão dele, embora que não vincule o nobre vice-procurador da República, é o informativo, é a pessoa que está efetivamente equidistante dessa situação e fazendo o serviço de investigar, de apurar, produzir um relatório para formar a opinião delicti para o procurador, para o Ministério Público. E eu percebo que não existe, por parte do ministro relator, a equidistância necessária
necessária a todo julgador em relação à condição de vítima, de condutor do inquérito e também aquele que vai julgar. Isso me parece que caminha por um solo bastante perigoso. E na fala do ministro Marco Aurélio, nós estamos vivendo tempos estranhos, tempos sombrios. E mais, nós não temos, assim, o deslinde de uma investigação. Foi incluído na peça acusatória fato que ainda não foi relatado pela autoridade policial. E quando eu falei que não tive acesso mais aos autos, eu não falo anterior à data que me foi franqueado e foi fornecida a cópia integral dos autos, mas eu me refiro, sim, ao que foi juntado posteriormente. Em relação à acusação, como eu fui também bastante claro na minha peça impugnativa, em relação ao recebimento, ela fala exatamente de fato vinculado no dia 17 de novembro, 6 de dezembro e, por último, 15 de fevereiro. E tem aí uma questão da ficção, da obstrução da justiça. E nós não podemos criar aqui um exercício de elasticidade para uma interpretação, porque a letra da lei é clara, é usar de violência, e essa violência é real. Essa violência é efetiva, é aquela capaz de deixar rastro a ser aferido por um laudo pericial, laudo de exame de corpo de delito. O que não é violência real não passa de ameaça. E tem tipificação no Código Penal. Eis a discordância da defesa. Eis o ponto em que não ficou claro, efetivamente, em que consistiu essa grave ameaça ou essa violência real. E aí, o excelentíssimo senhor vice-procurador-geral vem falar em grave violência verbal. Isso é um exercício de elasticidade para dar uma interpretação que não cabe a algo que está positivado de forma clara e objetiva no ordenamento jurídico. Eu acredito que também, embora esteja vigente, a Lei de Segurança Nacional, que é odiada, inclusive pelo ministro relator, e defende que ela manieta as pessoas, que ela funciona como censura prévia, lance mão hoje justamente de um instrumento odiado por ter sido concebida na época da chamada ditadura militar, mas hoje, convenientemente, ela serve para punir, para atacar aquele que, de alguma forma, não tira os excessos da palavra do meu constituinte, de quem me contratou, do deputado Daniel Lúcio da Silveira. Mas os excessos têm que ser apurados de acordo com o que está positivado na lei, com o que está vigente, e não com o que é extraído de um exercício de elasticidade para poder tatuar uma gravidade que efetivamente não existe. Nós temos hoje o dever cívico, o dever moral e o dever constitucional de pedir para que seja efetivamente delimitadas as condutas à luz do que está vigente, do que é coeso e do que é correto. Não a partir de inferências, de ilações e de desagrados pessoais. Nós não podemos transformar a Corte Maior desse país num gabinete particular para que se use da Constituição para punir seus desafetos. Se houveram excessos, e eu acredito que sim, por parte do deputado, que ele seja punido, mas dentro do que efetivamente ocorreu. Não se lançando mão de uma lei odiosa, de uma lei que efetivamente não foi recepcionada e está prestes a ser enterrada efetivamente, com a prolação de uma nova lei de segurança nacional, que esteja moderna e que esteja atualizada com o momento que nós vivemos. Os despauterios, os xingamentos, se atingiram, não atingiram o Supremo, atingiram seus membros, e não a pessoa do presidente. Então, nós teríamos, em tese, um crime contra a honra.
e deveria ser apurado dentro das balizas legais e não com a amplitude com que se busca. Nós temos um inquérito que ainda não foi encerrado, do qual já está se oferecendo denúncia. Nós temos fatos que ainda estão em apuração, do qual já se foi oferecida a denúncia. Então, pede a defesa, e eu tenho certeza que Vossas Excelências tiveram acesso à peça impugnativa, de que rejeitem a denúncia. E que, com as ressalvas do artigo 18, se houverem fatos novos e fatos efetivos, que voltem com uma nova denúncia, com a nova tipificação, essa sim, dentro das balizas, e divorciada dos inconformismos pessoais, dos revanchismos pessoais, que nós percebemos diante da fala de alguns dos componentes dessa egrégia corte. E como bem diz o ministro Gilmar Mendes, o Supremo é maior que seus componentes. E justamente pelo Supremo ser maior que os seus componentes, é que todos os ministros devem render reverências à Constituição e dar uma interpretação escorreita ao que está na letra da lei. Dessa forma, e como está constado na pauta também, existe a discussão pendente sobre a prisão domiciliar que foi decretada pelo ministro Alexandre de Moraes. Na realidade, não foi uma imposição de medidas cautelares diversas da prisão, embora ele fundamente, efetivamente, a sua decisão nos precisos termos do artigo 282 e 319, o que ele aplica em regra é o artigo 317, que é uma consequência da possibilidade do que está previsto no artigo 18. Então, na realidade, nós temos aí uma perpetuação de uma prisão preventiva e sequer nenhuma elastização ou imposição de medidas cautelares. Não se pode confundir prisão domiciliar com recolhimento domiciliar. A prisão domiciliar, pela letra da lei, ela se destina única e exclusivamente às situações descritas no artigo 318. Não há notícias de que haja uma efetiva ameaça à ordem pública, à ordem econômica. Não existe notícias de que o deputado tente se esquivar da aplicação da lei penal ou que venha, de alguma forma, a atrapalhar o curso da ação penal. O que, na verdade, o ministro relator fez foi desonerar o Estado com a imposição da prisão domiciliar para que ele se alimente, para que ele pague os custos dele. Então, ele continua efetivamente preso. E eu entendo que cabe a essa colenda, esse colendo tribunal, a esse excelso tribunal, reavaliar as medidas, não, reavaliar a prisão que foi decretada, que foi expedido um novo mandado de prisão. E que efetivamente sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. Veja bem, medidas cautelares diversas da prisão, não uma nova modalidade de prisão. O crime pelo qual o deputado está prestes a ser denunciado, e foi anunciado pela grande mídia que seria uma votação de 11-0, não são daqueles tidos como os hediondos. Não foi exercido, ao contrário do que diz o subprocurador da República, com violência real contra a pessoa humana. Não foi. E ele não está equiparado a estes. Então, existe uma desproporcionalidade na manutenção da prisão com o que efetivamente está sendo apurado. Inclusive, com vênia máxima ao ministro relator, ele foi contra a própria sugestão do dono da ação penal, que é o procurador. Ele sugeriu a imposição de medidas cautelares, mas não impingiu, não solicitou uma nova modalidade de prisão. Seria suficiente o monitoramento eletrônico para que ele não se aproximasse das dependências do STF, para que ele não se aproximasse da residência dos ministros, que ele sequer sabe onde é. Foi garantido o exercício do mandato, mas ele não pode se comunicar com outros deputados que são objetos de investigação, ele não pode sair da sua residência, ele não pode praticar os atos da vida civil, porque não foi imposto a ele uma medida cautelar, mas sim uma nova modalidade de prisão. E é essa arbitrariedade, essa decisão déspota e draconiana pode sim e deve ser reparada por essa colenda, por esse colendo tribunal, por esse excelso tribunal. Entendendo pela necessidade da manutenção
efetiva de medidas cautelares, que elas sejam medidas cautelares e não uma prisão nos moldes em que se encontra. É totalmente desproporcional, é desumano e desrespeitoso o decreto que mantém em prisão alguém que não preenche os requisitos para essa modalidade. Agradeço a atenção de Vossas Excelências e espero efetivamente que seja revista a condição da prisão do deputado e que não seja recebida a denúncia pelos motivos, principalmente porque ela versa sobre fatos que ainda estão sendo apurados no 4781 e no 4828. Agradeço a atenção de Vossas Excelências. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Jean Kleber Garcia, pela defesa que ora acaba de sustentar. E passo, então, a palavra à Sua Excelência, o ministro Alexandre Moraes, para o voto. Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência novamente. Parabenizo o vice-procurador-geral, doutor Humberto Jacques, e o doutor Jean Kleber pelas sustentações. Presidente, importante esclarecer que o que foi apregoado, está em julgamento, é tão somente o recebimento ou não da denúncia. A questão da prisão, da conversão da prisão em prisão domiciliar, uma série de cautelares, houve agravo por parte da defesa, o agravo está sendo instruído e tão logo esse agravo seja instruído, será trazido para que a defesa possa novamente arguir as suas considerações e que o plenário possa julgar. Inclusive, em relação, no momento do agravo, será trazido tanto a resposta quanto o eventual descumprimento da monitoração eletrônica, quanto, essa outra questão importantíssima, todo o material que foi apreendido e a Polícia Federal, num brilhantíssimo trabalho, conseguiu captar nas nuvens todas as ligações, mensagens que o deputado, enquanto preso, se utilizou de 2 celulares que foram contrabandeados para dentro da cela. A Polícia Federal, depois do exaustivo trabalho, também conseguiu capturar essas mensagens e tudo isso será reanalisado no momento que chegar e levado ao plenário para verificar a questão da prisão. Hoje, o que apregoado está é o recebimento ou não da denúncia oferecida, como disse, em face de Daniel Lúcio da Silveira, pela prática, já dito pelo eminente vice-procurador-geral, do artigo 344 do Código Penal, por 3 vezes, do artigo 23, inciso 2º, por uma vez, e do artigo 23, inciso 4º, este é combinado como norma de extensão ao artigo 18, por 2 vezes. A denúncia é aqui, nos 3 pontos específicos, a denúncia, de forma clara e expressa, narra 3 eventos criminosos detalhados já no relatório, e que poderão, presidente, ser resumidos da seguinte maneira. Primeiro evento, nos dias 17 de novembro de 2020, 6 de dezembro de 2020 e 15 de fevereiro de 2021, o denunciado, com o fim de favorecer interesse próprio, por ser um dos investigados em outro inquérito, usou de graves ameaças e agressões verbais contra ministros que irão examinar seu inquérito instaurado perante o Supremo Tribunal Federal. Inquérito esse instaurado a pedido da Procuradoria-Geral da República, pela prática de diversos atos contra as instituições democráticas. Por esses fatos, esse primeiro núcleo constante na denúncia, houve a imputação de coação no curso do processo, artigo 344 do Código Penal. O segundo núcleo da denúncia é imputado ao denunciado a incitação que fez, no dia 15 de fevereiro de 2021, a animosidade entre Forças Armadas e o Supremo Tribunal Federal. E o terceiro, artigo 23, inciso 2º da Lei 7.170. E o terceiro núcleo da denúncia, também a incitação feita pelo denunciado nos dias 17 de novembro de 2020 e 15 de fevereiro de 2021, é incitar a prática do crime de tentar impedir o emprego de violência ou grave ameaça o livre exercício de qualquer dos poderes da União ou dos Estados, especialmente aqui, como denunciado, contra o Poder Judiciário. Nesse terceiro núcleo,
Procurador-Geral da República utilizou-se da norma de extensão do artigo 23.4 para imputar o artigo 18. O artigo 18 prevê o crime de tentativa de impedir o livre exercício dos poderes, e com a norma de extensão nós temos a tipificação de incitar essa tentativa, e que foi exatamente a imputação feita pela Procuradoria-Geral da República. Sabemos todos que nesse momento processual, como sempre relembra o eminente ministro Marco Aurélio, a acusação penal realizada pelo titular da ação penal, o Ministério Público, deverá ser consubstanciada em denúncia que obrigatoriamente, e aqui me utilizo da histórica lição do mestre João Mendes de Almeida Júnior, apresente uma exposição narrativa e demonstrativa. Narrativa porque a denúncia deve revelar o fato com todas as suas circunstâncias, ou seja, não só a ação transitiva, como a pessoa que a praticou, os meios que empregou, o malefício que produziu, os motivos que o determinaram, o lugar onde a praticou e o tempo praticado. E deve ser também demonstrativa, ao ponto de escrever o corpo de delito, indicar as razões de convicção e apresentar o rol de testemunhas. Também nesse presente momento processual, portanto, deve ser verificado desde logo se a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República contém a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunha. Cito inúmeros precedentes da Corte em recebimentos de denúncia. Da mesma forma, além da presença dos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, deve estar presente a necessária justa causa para a ação penal. Artigo 395, inciso 3º do Código de Processo Penal. Analisada a partir, a meu ver, dos 3 componentes da justa causa: tipicidade, punibilidade e viabilidade da ação penal. De maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação, sendo traduzida na existência no inquérito policial, peças de informação que instruem a denúncia, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e os indícios razoáveis de autoria. Cumpre, portanto, a partir desse momento processual, analisar as teses suscitadas pela defesa. A primeira delas, a existência de inépcia da inicial. Afasto essa alegação. Estão previstos todos os elementos e os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Não procede a alegação da defesa de que a peça acusatória carece de estrutura objetiva das condutas típicas, deixaria de indicar forma clara, precisa. A inicial expôs de forma compreensiva todos os requisitos exigidos. Foi coerente a exposição dos fatos, permite a leitura da denúncia, permite ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do direito de defesa, como é exigido na Corte nesse momento. É possível depreender-se nitidamente da denúncia que os fatos delituosos imputados ao acusado foram praticados entre novembro de 2020 e fevereiro de 2021, por meio de várias publicações videofonográficas nas plataformas digitais, em especial no YouTube. E isso é narrado de forma clara, precisa, no dia 17 de novembro de 2020, 6 de dezembro de 2020, 15 de fevereiro de 2021, o acusado, com o fim de favorecer interesse próprio, usou de agressões verbais e graves ameaças contra ministros, como disse a Procuradoria, e expôs na denúncia que irão examinar inquérito instaurado perante essa Corte. E aponta, entre outras passagens, que o Supremo, abre aspas, o Supremo Tribunal Federal e a Justiça Eleitoral não vão mais existir porque nós não permitiremos, além de proferir inúmeros xingamentos que eu já me referi e me abstenho de repeti-los no momento. Também, de forma clara, precisa, no dia 15 de fevereiro de 2021,
A denúncia aponta, permitindo, e irá permitir, se a denúncia recebida for o pleno exercício da ampla defesa, aponta que o acusado incitou a animosidade entre as Forças Armadas e a Corte, ao fazer alusão, inclusive, às nefastas consequências que advieram do ato institucional número 5, de 13 de dezembro de 68, citando vários momentos, e transcrevo, presidente, no voto, todos esses momentos, se necessário for, depois posso lê-los, mas como já distribuí o voto anteriormente, prefiro ser sintético, mas fazendo alusão às nefastas consequências que advieram do AI-5 e ameaçando de cassação dos ministros, instigando de cassação dos ministros, instigando a população a ingressar no Supremo Tribunal Federal e bater nos ministros, tirar os ministros do cargo, instigando a Corte instigando, na verdade, as Forças Armadas contra a Corte, instigando a Corte a prender o ex-comandante-geral do Exército e mostrando que a sua finalidade era exatamente o próprio dizer do denunciado, provocar uma ruptura institucional pelos, entre aspas, homenzinhos de botão dourado. A expressão que se utiliza o denunciado para se referir aos comandantes militares. Também no dia 17 de novembro de 2020, 15 de fevereiro de 2021, da mesma forma, de forma clara, precisa, e obviamente compete à Procuradoria-Geral da República, a partir da materialidade, indícios de autoria, comprovar em juízo, mas de forma clara e transparente, que o acusado incitou a tentativa de impedir o emprego de violência ou grave ameaça, e a imputação aqui é na grave ameaça, o livre exercício do Poder Judiciário, ao instigar, repito, entre aspas, que o povo entre dentro do STF, agarre o Alexandre de Moraes pelo colarinho dele, sacuda a cabeça de ovo dele e o jogue dentro de uma lixeira, ao se referir ao eminente ministro Fachin, por várias vezes, já te imaginei levando uma surra, com quantas vezes eu imaginei você e todos os integrantes dessa corte aí, quantas vezes eu imaginei você na rua levando uma surra e incitando o cidadão, abre aspas. Então, qualquer cidadão que conjecturar uma surra bem dada nessa sua cara, um gato morto até miar, de preferência após cada refeição. Então, são todos os fatos imputados de forma clara e objetiva. Assim fica evidenciado, a meu ver, que o discurso acusatório permitirá ao denunciado a total compreensão das imputações contra ele formuladas. Por conseguinte, garantirá o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Prova disso é que a defesa, conforme transcrevi no voto, chamou a atenção para inúmeros pontos da denúncia oferecida, ou seja, é facilmente entendível a denúncia presente, então, os requisitos do artigo 41, afasto a inépcia. Da mesma forma, afasto a alegação da ausência de justa causa para ação penal. Estão presentes justa causa para ação penal. Quanto à questão de fundo, exatamente a questão da justa causa, rememoro o que já disse anteriormente, no sentido de que não é essa fase processual com juízo definitivo, com base numa cognição exauriente sobre a caracterização do injusto penal, da culpabilidade do denunciado, mas sim um juízo de delibação acerca da existência de um suporte probatório mínimo que evidencia a materialidade do crime e a presença de indícios razoáveis de autoria. Nessa linha, de forma rápida, em relação às 3 imputações, entendo presentes para as 3 imputações esses requisitos e pressupostos necessários a caracterizar a justa causa. No primeiro ponto, a acusação de incitar a animosidade entre as Forças Armadas ou entre estas e as classes sociais ou as instituições civis, no caso aqui, entre as Forças Armadas e o Poder Judiciário, artigo 23, inciso 2, a imputação, a denúncia, igualmente descreveu detalhadamente as condutas do denunciado que teriam tipificado a infração penal. Vai detalhadamente no voto,
ressalvo o item 12 da denúncia, que faz uma introdução e depois, ponto a ponto, vai dizendo da questão do AI-5, da questão dos homenzinhos de botão dourado, da necessidade de cassação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, um trecho transcrito da própria gravação do vídeo no YouTube do denunciado que fala, se referindo a um ministro da Corte, fala: você lembra do AI-5, você lembra, eu sei que você lembra, o ato institucional número 5, de um total de 17 atos institucionais, você lembra, você era militante lá do PT, Partido Comunista, você era da Aliança Comunista do Brasil, militante idiotizado, lobotimizado, vagabundo. Me desculpe, ministro, se eu estou um pouquinho alterado, diz o denunciado. Realmente eu estou. Por várias e várias vezes, já te imaginei levando uma surra. Com quantas vezes eu imaginei você e todos os integrantes dessa corte? Quantas vezes eu imaginei você na rua levando uma surra? Então, aí repete, então qualquer cidadão que conjecturar uma surra bem dada nessa sua cara com gato morto, até miar de preferência após cada refeição. Continua uma série de ofensas, de ameaças, para chegar à conclusão da necessidade de uma ditadura e de caçar, fechar o Supremo Tribunal Federal e caçar o Supremo Tribunal Federal a partir dessa animosidade entre as Forças Armadas e o Supremo. E diz, abre aspas, é porque ele tem as razões dele, lá em 64, na verdade em 35, quando eles perceberam uma manobra comunista de vagabundos da estirpe. 64 foi dado, então, um contragolpe militar. É que teve lá, até que os 17 atos institucionais, o AI-5, que é o mais duro de todos, como vocês insistem em dizer, aquele que caçou 3 ministros do Supremo, você lembra? Foi uma depuração, um recadinho muito claro. Se fizer besteirinha, a gente volta. Fecha aspas. Continua uma série de palavrões, ameaças, xingamentos, e aí passa a ofender a Justiça Eleitoral e imputar à Justiça Eleitoral fraude nas eleições, dizendo, inclusive, que está transcrito no que ele próprio disse, que a Constituição democrática estabeleceu exatamente isso, uma fraude para que o Supremo fizesse um revezamento de cargos no TSE. Então, uma série de ofensas, uma série de agressões e graves ameaças, de incitamento à violência contra ministros, incitamento de animosidade para que as Forças Armadas repetissem 64, com cassação dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ora, a previsão constitucional, principalmente vindo de um parlamentar que jurou a Constituição, a previsão constitucional do Estado Democrático de Direito consagra a obrigatoriedade do país ser regido por normas democráticas, observância da separação de poderes e vincula a todos, inclusive ao denunciado, ao absoluto respeito aos direitos e garantias fundamentais, com a finalidade de afastamento de qualquer tendência ao autoritarismo e concentração de poder. O denunciado, conforme narrado na denúncia, é reiterante na prática dessas atitudes criminosas. E já estava sendo investigado inquérito policial nessa corte, a pedido da Procuradoria-Geral da República, por ter se associado, segundo a Procuradoria-Geral da República, com o intuito de modificar o regime vigente e o Estado de Direito, através de estruturas e financiamentos destinados à mobilização e incitação da população à subversão da ordem política e social, bem como criando animosidades entre as Forças Armadas e as instituições, em especial o Poder Judiciário. A Constituição não permite a propagação, principalmente a partir de ofensas e graves ameaças, de ideias contrárias à ordem constitucional, ao Estado democrático, nem tampouco a realização de manifestações nas redes sociais, incitando, por meio de violência, o rompimento do Estado de Direito, a extinção da separação de poderes, o fechamento do Supremo Tribunal Federal.
diversamente nesse tópico do que é alegado pela defesa, isso é importante sempre salientar, em defesa da liberdade de expressão não se confunde com liberdade de agressão. Liberdade de expressão não se confunde com anarquia, desrespeito ao Estado de Direito e uma total possibilidade da defesa, principalmente por parte de um parlamentar, da defesa da volta da ditadura, do fechamento do Congresso Nacional, do fechamento do Supremo Tribunal Federal. A Constituição consagra a liberdade de expressão dentro do binômio liberdade com responsabilidade. Eu faço questão de salientar isso porque aqueles que confundem atentados contra a Constituição, atentados contra a ordem democrática, atentados contra o Estado de Direito com liberdade de expressão, estão fazendo um malefício à liberdade de expressão. A liberdade de expressão nasceu, assim como as imunidades parlamentares nasceram, cresceram, foram fortalecidas século após século, nasceram e foram estabelecidas em todas as constituições democráticas. Por quê? Como verdadeiros instrumentos de garantia da democracia. É um verdadeiro paradoxo, para não dizer uma esquizofrenia, tentar se utilizar como verdadeiro escudo protetivo da liberdade, uma suposta liberdade de expressão e de uma imunidade parlamentar para atentar contra a democracia e o Estado de Direito, pregando a volta do arbítrio, da ditadura. São instrumentos que existem, liberdade de expressão e imunidades parlamentares, instrumentos que existem para garantir a democracia e o Estado de Direito, não para usurpar as instituições, não para voltar ao arbítrio, não para voltar ao famigerado AI-5. São inconstitucionais, são ilegais, são tipificadas, né, como crimes, essas condutas e manifestações que tenham a nítida finalidade de controlar, ou mesmo aniquilar a democracia, aniquilar o Estado de Direito, aniquilar o Poder Judiciário e o próprio Supremo Tribunal Federal. Não existirá o Estado democrático de direito sem que haja poderes de Estado independentes e harmônicos entre si, bem como a previsão de direitos fundamentais e instrumentos que possibilitem a fiscalização e perpetuação desses requisitos. Todos esses temas são de tal modo interligados que a derrocada de um fatalmente acarretará a supressão dos demais, trazendo como consequência, e é exatamente essa consequência pleiteada nas alegações imputadas ao denunciado pela Procuradoria-Geral da República, trazendo como consequência o nefasto manto do arbítrio e da ditadura, como ocorreu com a edição do AI-5, defendido ardorosa, desrespeitosa e vergonhosamente pelo denunciado, conforme descrito na denúncia. A reiteração dessas condutas do denunciado revela-se, a meu ver, nesse momento de deliberação inicial, gravíssima. E, ao menos nessa análise preliminar de recebimento da denúncia, corresponde ao preceito primário do artigo 23, inciso 2º da Lei 7.170, sendo atentatório ao Estado Democrático de Direito brasileiro e suas instituições republicanas. Sendo importante citar que essa previsão do artigo 23, inciso 2 da Lei de Segurança Nacional, diferentemente de outras previsões, e a Lei de Segurança Nacional tem dois tópicos muito distintos, um é que pretendia, à época da ditadura, o controle da ordem social, e outro que pretendia a defesa das instituições, e um dos artigos é o artigo 23, que é repetido no Código Penal português, no Código Penal italiano, no Código Penal alemão, em toda a legislação inglesa, norte-americana, de defesa das instituições. Esse artigo da Lei de Segurança Nacional, esse específico artigo 23, protege o Estado Democrático de Direito, quer proteger as suas
instituições. Então, me parece aqui que, no momento em que o denunciado pretendeu incitar a animosidade entre as Forças Armadas e a Suprema Corte do país, ao fazer, inclusive, alusão ao AI-5, além de instigar a prisão de um ex-comandante-geral do Exército, para que houvesse uma ruptura institucional, repito, pelos, entre aspas, homenzinhos do botão dourado, a denúncia, o fato típico, ele está presente. A denúncia, portanto, deve ser recebida contra Daniel Lúcio da Silveira pela prática prevista no artigo 23, inciso 2º, da Lei 7.170, em razão dos fatos narrados. O segundo ponto o segundo núcleo da denúncia, a segunda imputação, é exatamente incitar a prática do crime de tentar impedir, com emprego de violência ou grave ameaça, o livre exercício de qualquer dos poderes da União ou dos Estados. Muitos dos trechos já narrados se confundem ao mesmo tempo incitar animosidade e incitar aqui, com grave ameaça, o livre exercício de qualquer dos poderes da União. De idêntica maneira, presidente, para não ser repetitivo, em relação à imputação anterior, a denúncia descreve minuciosamente as condutas do denunciado que teriam tipificado a infração penal. Descreve minuciosamente, principalmente no vídeo intitulado "Na ditadura você..." Veja o título do vídeo postado por um parlamentar cuja missão é defender a própria Constituição, a democracia. "Na ditadura você é livre, na democracia é preso." E nesse vídeo há várias ofensas, várias ameaças, graves ameaças, no sentido de incitar a prática do crime, de tentar realmente fazer com que a população impeça o livre exercício do Poder Judiciário, em especial do Supremo Tribunal Federal. Uma série de ofensas, uma série de graves ameaças, não só a um ou outro ministro individualmente, mas a todos os ministros e a toda a corte institucionalmente, como foi muito bem narrado pelo eminente vice-procurador-geral da República. Inclusive, no segundo vídeo, entre aspas, "convoquei as Forças Armadas para intervir no STF." Veja, só o título do vídeo já tipifica, nesse momento de deliberação primária, já tipifica o crime de incitação. "Convoquei as Forças Armadas para intervir no STF", vídeo de 6 de dezembro. E, a partir disso, reafirma novamente que o Supremo e a Justiça Eleitoral não vão mais existir, porque nós não permitiremos uma série aí de ameaças, de xingamentos, e a percepção, conforme na denúncia narrada, é realmente uma avalanche de ameaças, de graves ameaças, com destaque aqui, a denúncia coloca de forma bem objetiva, a passagem registrada no momento 11 minutos e 23 segundos, que transcrevo o voto, no qual o denunciado instiga mais uma vez a prática do delito capitulado no artigo 18, que diz respeito à tentativa de impedir, com emprego de violência ou grave ameaça, o livre exercício do poder judiciário. Entre outras tentativas de incitação, puxo um trecho aqui do transcrito no voto, exatamente acusando a Justiça Eleitoral, em especial o seu presidente, acusando a Justiça Eleitoral de ser corruptos, fraudadores, e que, inclusive, o presidente do TSE foi até os Estados Unidos observar como seriam as fraudes lá, para que ele pudesse aplicar o protocolo aqui. E, a partir disso, novamente, uma série de impropérios, xingamentos, graves ameaças para incitar o fechamento do Supremo Tribunal Federal e da Justiça Eleitoral. Inclusive incitando a violência
contra os próprios familiares dos ministros do Supremo, ao dizer, no minuto 2,46, claro que eles vão ter lá seus familiares, que, na minha opinião, são cúmplices. Ou seja, extrapola, inclusive, a ameaça da Corte institucionalmente, dos ministros individualmente, passando os familiares dos ministros. E outras ameaças, como se tivesse dossiês que poderiam explodir o poder judiciário. Me prendam, que tem os relatórios vindo aí para vocês sobre a fraude nas urnas. Barroso, tu te prepara, Barroso. Existe um tempo para tudo. Existe um tempo para tudo. Te prepara que a tua batata está assando, e assando bem. Só que tem um problema, vocês não contavam com políticos como eu e outros que vocês não contavam. E segue ameaçando outros ministros, ministro Gilmar Mendes, ministro Marco Aurélio, dizendo em outros trechos outras ameaças, até também chegar... ameaça, como eu disse, foi um leque aberto institucional e individual, chegar também a ameaças e ofensas à ministra Rosa Weber na presidência do TSE, tudo para concluir que há a necessidade de extinção da Justiça Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal, porque o que querem é a fraude nas urnas, o que querem uma perpetuação de um poder falso. Então, o Poder Judiciário deveria ser, nesse caso, afastado, inclusive, em outros trechos, cita várias vezes, e com a necessidade de que os 11 ministros fossem imediatamente cassados, para que pudesse outra corte ser construída, outra corte ser constituída, porque todos, e aí, minuto 11 minutos e 23 desse vídeo, vocês são tão oligofrênicos, na verdade não são canalhas mesmo, que vocês tomam decisões sempre em prol da injustiça, do crime. O STF não precisava existir, ele deve ser extinto. Aqui, novamente, conclui com isso. E, novamente, sempre ofensas pessoais e graves ameaças à instituição vão se misturando nesse discurso. Vocês são doentes, vocês são megalomaníacos, vocês não merecem sentar nessa cadeira da Suprema Corte, vocês precisam passar por um teste de sanidade mental. E aí prega novamente a cassação e fechamento do Supremo e volta, alguns minutos depois, a falar que na eleição de 2020 tivemos centenas de milhares de fraudes por todos os 5.570 municípios e prega fechamento da Justiça Eleitoral. Então, a denúncia narra detalhadamente isso. A denúncia narra as graves ameaças, a incitação, que é o tipo penal, para impedir o livre exercício do Poder Judiciário. Diz, e narra um trecho final, entre aspas, aqui, que a Suprema Corte está composta, que vocês 11 sejam retirados daí, aposentados compulsoriamente, julgados e presos, quem tiver cometido um crime, e uma nova composição de 11 ministros decentes, estudiosos, não afilhados de um padrinho vagabundo que nomeou você. A Justiça Eleitoral, também entre aspas aqui, nunca deveria ter existido, ela é desnecessária, é uma máquina de fazer dinheiro, e dinheiro de corrupção. Veja, tudo atentatório, incitando a população a desacreditar nas suas instituições e acrescentando após isso a ideia de se invadir o Supremo, de se bater no ministro, de bater no outro ministro, sempre, e a estrutura da denúncia sempre descreve muito bem isso, sempre um misto de ofensas pessoais e ameaças e agressões pessoais, somado à incitação, ameaças institucionais, agressões institucionais, a atentado contra a democracia e ao Estado de Direito. Então, aqui também, presidente, e um último trecho que citarei aqui, porque é um trecho famoso, que todos se recordam, quando um ex-ministro da Educação também
teve o seu momento de atentado contra as instituições. E aqui o denunciado diz, abre aspas, minuto 6.33, eu concordo completamente com Abraham Van Traub, quando ele falou, eu por mim botava esses vagabundos todos na cadeia, aponta para trás, começando pelo Supremo Tribunal Federal. Então, não há dúvida da intenção do denunciado, que na sequência ainda diz, na minha opinião, vocês já deveriam ter sido destituídos. Assim, presidente, em relação a esse segundo núcleo, as manifestações do denunciado, não tem dúvida nesse momento, por meio das redes sociais, atingem não só a honorabilidade e constituem ameaça ilegal e grave à segurança dos ministros do Supremo Tribunal Federal, e não é disso que estamos tratando, não houve denúncia em relação a isso, mas constitui também isso, como se revestem de claro intuito visando a impedir, a incitar a tentativa de impedir o exercício da judicatura, notadamente a independência do Poder Judiciário e a manutenção do Estado democrático de direito. Dessa forma, voto também no sentido do recebimento da denúncia quanto ao crime previsto no artigo 23.4, por 2 vezes, em razão dos fatos ocorridos no dia 17 de novembro de 2020 e no dia 15 de fevereiro de 2021, que são os 2 vídeos juntados aos autos. Por fim, presidente, a coação no curso do processo, artigo 344 do Código de Processo Penal, também a Procuradoria-Geral da República imputa a Daniel Lúcio da Silveira a prática do artigo 344 por 3 vezes, em razão de fatos ocorridos no dia 17 de novembro de 2020, 6 de dezembro de 2020 e 15 de fevereiro de 2021. Sempre dentro, e aqui vou também ser sintético, porque já a estrutura da denúncia demonstra isso, sempre dentro daquelas agressões pessoais, graves ameaças pessoais e graves ameaças institucionais ao Estado de Direito e à democracia. E ameaças pessoais, ameaças institucionais. E essas ameaças pessoais, essas graves ofensas e graves ameaças, inclusive de violência física, essas graves ameaças foram traduzidas na denúncia como coação no curso do processo. Artigo 344. Usar de grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo ou em juízo arbitral, e aqui, no caso, ao inquérito policial, inquérito no Supremo. O crime em análise, inserido dentro dos crimes contra a administração pública, protege a probidade da função judicial. A sustentação oral do doutor Humberto trouxe aqui a histórica peça de Shakespeare, colocando a importância, e os ingleses sempre deram muita importância nisso, a proteção da função judicial. A imparcialidade, a liberdade do julgador, a autonomia do Poder Judiciário só existe se houver tranquilidade para poder exercer a função. Desde o juiz de primeiro grau até o Supremo Tribunal Federal, nós não podemos, e nós no Supremo Tribunal Federal temos não só o direito, mas o dever de zelar por isso, nós não podemos permitir que ameaças, agressões ao Poder Judiciário tentem, ou aqui atentem, contra a liberdade e a imparcialidade. O recado que deve ser dado, claro recado que deve ser dado por essa Suprema Corte e que tranquiliza e tranquilizará todos os juízes de primeiro grau dos tribunais, é que o Poder Judiciário não aceita intimidações. O Poder Judiciário não aceita ameaças. O Poder Judiciário continuará exercendo de forma livre, autônoma, imparcial e neutra a sua função. Então, não é possível aceitar
que pessoas que estejam sendo investigadas tentem, por meio de ameaças, gravíssimas ameaças, incitação da população contra o judiciário, pretendam não ser investigados, pretendam simplesmente fugir da aplicação da lei. Então, aqui, esse crime protege exatamente isso, protege a imparcialidade, protege a segurança, a probidade da função judicial, a sua respeitabilidade, a integridade dos seus magistrados e de todos os funcionários que atuam na justiça. Tutelam principalmente o interesse de que a justiça não seja obstada, desvirtuada, não seja ameaçada por valores e fatores estranhos. A denúncia, novamente, descreve detalhadamente as condutas do denunciado, já em vários trechos citei isso, em vários trechos, a incitação que pretende contra os ministros, de forma tentativa de amedrontar os ministros do Supremo Tribunal Federal, e, na presente hipótese, a conduta dolosa do denunciado, descrita pelo Ministério Público, consistiu, nessa primeira análise, em sua vontade livre e consciente de exercer violência moral contra os magistrados dessa corte, com a finalidade de favorecer o interesse próprio, uma vez que era e continua sendo investigado em inquérito aqui, presidido pelo Supremo Tribunal Federal, a pedido da Procuradoria-Geral da República, o inquérito dos atos antidemocráticos. Houve, portanto, a realização de condutas que caracterizaram a grave violência moral contra autoridades que funcionam no inquérito em curso, tipificando, conforme apontado pela Procuradoria-Geral da República, o delito previsto no artigo 344 do Código Penal, coação no curso do processo. As condutas, todas elas detalhadas, tanto na denúncia que transcritas no voto, revelam, como disse, ao menos nessa análise preliminar, a vontade livre e consciente de constranger, por meio de grave ameaça, ministros dessa corte a não fazer o que a lei manda, com o fim de favorecer interesse próprio. Tratando-se, como sabemos, de crime formal, se consuma independentemente da produção do resultado naturalístico. O crime encontra-se aperfeiçoado no momento em que é empregada, usada a grave ameaça, não sendo necessário que o resultado finalístico pretendido seja alcançado. Portanto, presidente, aqui também entendo deva ser recebida a denúncia contra o Daniel Lúcio da Silveira, quanto à imputação pelo artigo 344 do Código Penal por 3 vezes, em razão de fatos ocorridos nos dias 17 de novembro de 2020, 6 de dezembro de 2020 e 15 de fevereiro de 2021. Presidente, não, há um tópico no meu voto, mas não, só farei uma menção a ele, porque nem na defesa preliminar, nem tampouco na sustentação oral, isso não foi levantado pelo eminente advogado, mas no voto já faço a diferenciação, como fiz anteriormente, de crime, ilícito penal e liberdade de expressão. Aqui também faço a diferença de imunidade parlamentar e prática de crime, afastando qualquer incidência da imunidade parlamentar prevista no caput do artigo 53 da Constituição Federal. Para essa hipótese, faço um histórico, não só doutrinário, não só da criação das imunidades, mas também detalhadamente dos precedentes desse tribunal, concluindo que a jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de que a garantia constitucional da imunidade parlamentar material somente incide no caso de as manifestações guardarem conexão com o desempenho da função legislativa, ou que sejam proferidas em razão desta, não sendo possível utilizá-la como verdadeiro escudo protetivo da prática de atividades ilícitas, portanto, não incidindo de forma alguma na presente hipótese. Em conclusão, presidente, diante do exposto, presentes os requisitos exigidos nessa fase de cognição restrita pelos artigos 41 e 395, ambos do Código de Processo Penal, voto no sentido do recebimento da denúncia oferecida contra Daniel Lúcio da Silveira
em relação aos crimes previstos no artigo 344 do Código Penal, por 3 vezes, e no artigo 23(2), por 1 vez, e 4, por 2 vezes, esse último combinado com o artigo 18, ambos da Lei 7.170. É o voto, presidente, e agradeço a atenção. Ministro Alexandre, apenas para efeitos de proclamação do resultado posterior, eu pergunto a Vossa Excelência que você recebe a denúncia e mantém as medidas cautelares já fixadas. Presidente, em relação às medidas cautelares, como eu disse, houve um agravo, esse agravo será trazido a plenário no momento adequado. Tá bom. Ainda está na Procuradoria para parecer. Tá bem. Bom, então pergunto aos eminentes pares. Há divergência? Não. Ministro Marco Aurélio, por gentileza. Vossa Excelência, embora não pareça, presidente, a fase é uma fase embrionária e diz respeito ao recebimento ou não da denúncia. Para dar-se a oportunidade ao Estado acusador de provar o que é articulado da denúncia, a tendência, desde que atenda os aspectos formais, desde que se atenda à materialidade e a indícios de autoria, é o recebimento. É o que eu faço neste momento. Sem me pronunciar quanto à classificação dos fatos, relegando essa matéria para decisão quanto à ação penal, e sem me pronunciar novamente quanto aos parâmetros da acusação, que apenas desgastam quando repetidos, e não somos marqueteiros do deputado, apenas desgastam a própria corte. Surge um problema mais sério, a meu ver. O Pleno, com meu voto, inclusive, referendou o ato do relator alusivo à transformação do flagrante em prisão preventiva, ou o ato do relator formalizando de imediato a prisão preventiva. Esse ato foi afastado por Sua Excelência e, em substituição a ele, implementou-se, muito embora mantido o mandato de deputado federal, diversas cautelares. Cautelares, a meu ver, que, de início, contrariam o disposto no artigo 53, parágrafos da Constituição Federal, porque, relativamente ao deputado federal, se tem situação concreta legitimadora do ato de constrição maior, que é a prisão, ou não se tem. E o relator já assentou que não se tem mais motivo para a prisão. As cautelares, presidente, elas pressupõem necessidade, elas pressupõem utilidade. Não posso, a um só tempo, manter íntegro o mandato de deputado federal e estabelecer parâmetros para o exercício desse mandato. Inclusive, como foi ressaltado pelo representante processual do acusado, inclusive impedindo o acusado de contactar com os próprios pares. O sistema não fecha, decididamente não fecha. Mas assento como básico essa premissa. Ou se tem motivo para implementar-se o que previsto excepcionalmente em relação ao parlamentar, que é a prisão,
ou não se tem. E não há por que adotar né, medidas que acabem, como eu disse, restringindo o próprio mandato. É hora, presidente, de o Supremo enfrentar a matéria, porque essa matéria ela tem um endosso indireto, eu reconheço, imediato do próprio Supremo, porque acabou, em termos de atos de constrição, substituindo o ato que o plenário formalizou. No meu voto, e peço a Vossa Excelência que submeta a ótica aos demais colegas, mas se vencido consigne na ata dos trabalhos, no meu voto, eu recebo a denúncia porque está formalmente adequada, segundo o figurino do artigo 41 do Código de Processo Penal, a considerados os fatos narrados. Não chego à conclusão sobre a procedência ou não, porque não estou julgando a ação penal. Há, segundo os fatos narrados, materialidade e também há indícios de autoria. Então, recebo a denúncia, mas afasto, vou repetir, as cautelares diversas implementadas e que, sob a minha ótica, conflitam com a manutenção do mandato. É como voto, presidente. Pois não. Então, eu questionei o eminente plenário se havia alguma divergência. Não há divergência. Mas o ministro Marco Aurélio traz agora essa questão de que houve uma mutação das medidas cautelares por obra do relator, que efetivamente era o competente para fazê-lo. Eu pergunto também ao plenário a divergência contra as cautelares que o ministro Alexandre de Moraes, como relator, implementou, não havendo proclamado resultado. A Corte, por unanimidade, recebeu a denúncia e referendou as medidas cautelares que o relator implementou no curso do feito, vencido o eminente ministro Marco Aurélio, que as entendia incompatíveis com o exercício do mandato. Só nessa parte, traduzir com fidelidade, ministro Marco Aurélio, traduzir com fidelidade a sua observação? Absoluta fidelidade, presidente. O mais ficará nas notas de gravadas. Está ótimo. Está bem. Então, proclamado o resultado, e diante do horário, nós temos o processo sobre a propriedade industrial, e é um processo que nós temos 15 amici curiae, fora as partes. E temos que dar oportunidade ao relator para relatar. Vamos ouvir as sustentações orais, depois o relator, se der tempo, ainda proferirá o seu voto, que é longo, mas muito bem fundamentado, ainda no dia de hoje. Então, eu suspendo a sessão pelo tempo regimental, quando então retornaremos com o feito de número 2 da pauta, que é da relatoria de Sua Excelência, o ministro Dias Toffoli. Obrigado. Boa tarde. Tem uma voz, né? É uma voz ao fundo. Então, eu declaro suspensa a sessão pelo tempo regimental. Muito obrigado a todos.